E esse vídeo que você está vendo aí na lateral da minha tela é um vídeo onde eu estou mostrando tecidos moles retirados de um fóssil de dinossauro, mais especificamente de um Triceratops que teria vivido aproximadamente 65 milhões de anos atrás. Isso mesmo, isso que você está vendo aí se esticando na sua tela, né? Não é a pelezinha de um animal que morreu no mês passado, mas é tecido mole retirado de um animal que, segundo os evolucionistas, teria vivido há 65 milhões de anos atrás. Está flexível desse jeito aí, bonitinho ainda, né? Ainda dá para perceber aí o colágeno aí dentro dessa estrutura, né? Então, dá para imaginar o que é 65 milhões de anos para nós termos algo preservado desse jeito, né? Se você voltasse aí no tempo 2000 anos atrás, né? Você teria mais ou menos Jesus pregando ali na Galileia. Você não teria a descoberta do Brasil e vários outros acontecimentos históricos que nós conhecemos, né? Se nós voltarmos um pouquinho mais, 6.000 anos, nós temos ali a criação do mundo, segundo a Bíblia, né? Nós teríamos ali o crescente fértil, nós teríamos ali a escrita, a pecuária e vários outros acontecimentos seculares que nós conhecemos mediante aí o contexto histórico. Se nós voltarmos aí 30, 40, 50 mil anos atrás, nós não temos pirâmides do Egito e nem sociedades organizadas, mas os evolucionistas, eles querem nos convencer que esse animal aí que nós estamos vendo preservado aí através desse tecido mole, ele viveu há 65 milhões de anos atrás. Então dá para imaginar o que é 65 milhões de anos, né? Eu estou só te mostrando um panorama histórico aí para você ter uma ideia do que acontece em 65 milhões de anos. Então eu não acredito, certo, que isso aí veio de um animal que viveu há 65 milhões de anos, mas provavelmente de um animal que viveu aí apenas alguns milhares de anos, que se encaixa aí na descrição bíblica ali dos animais que foram criados nos 6 dias de criação há 6.000 anos atrás. Então é exatamente disso que eu vou falar nesse vídeo, né? Eu vou te mostrar várias evidências de que os dinossauros, eles não têm milhões de anos conforme os evolucionistas defendem, e vou te apresentar a visão criacionista da Terra Jovem sobre esses bichos, tá bom? Então seja bem-vindo ao canal Pesquisador Cristão. Eu sou o pastor Monteiro Júnior e aqui nesse canal nós estamos desvendando e defendendo os enigmas da nossa fé. E mais uma vez eu estou falando sobre dinossauros dentro do contexto de Arca de Noé, dentro do contexto de dilúvio, né? Esse vídeo está aí na nossa série de vídeos sobre dilúvio e Arca de Noé. E eu coloco os dinossauros porque sempre que nós falamos sobre dilúvio, sobre Arca de Noé, sobre criação, sobre aquele contexto histórico da Bíblia ali, as pessoas sempre vêm com essa pergunta: mas e os dinossauros? Eles não viveram há milhões de anos atrás? E como é que ficam os dinossauros? Bom, nós que somos criacionistas da Terra Jovem, nós situamos aí esses bichos exatamente onde a Bíblia diz, ali nos 6 dias de criação. Eles foram criados junto com o homem, né? E eu venho mostrando para você nos vídeos anteriores, né? Fiz um vídeo falando sobre os dinossauros na Bíblia, né? Vou deixar nos cards aí onde os dinossauros aparecem na Bíblia. Falei também dos dinossauros convivendo aí com os humanos, né? Vou deixar aí as evidências que eu apresentei no vídeo anterior, né? Falei também sobre os dinossauros na Arca de Noé, que os dinossauros passaram ali pelo dilúvio, né? Muitos morreram ali no dilúvio, por isso nós temos fósseis hoje, né? E outros sobreviveram ali na Arca de Noé, né? Eu tenho trazido todo esse contexto para você aqui no canal, e agora eu vou te mostrar mais um conjunto de evidências, né, provando para você que os dinossauros não têm, ou pelo menos, se não provar para você, né, vai deixar você aí com algumas interrogações, né, com coisas que os evolucionistas precisam explicar, né? E nós vamos começar com esses tecidos, né, que foram encontrados aqui, né? Então, a ciência convencional foi abalada pela primeira vez em 2005 por Barry Schweitzer, né, que encontrou vasos sanguíneos flexíveis e células num fêmur de T-Rex, né? Então, não é essa descoberta que eu estou mostrando aqui para você, certo? Ainda, mas a Mary, ela teria encontrado ali células, né? Segundo alguns falam, né? Ela teria percebido que alguns fósseis, eles cheiravam mal, eles tinham um cheiro ainda muito forte, né? Alguns narram isso, né? E ela teria serrado um osso ali e começado a estudar. Eu não sei se realmente foi isso que a motivou ali
ali a pesquisar mais a fundo e ela encontrou várias estruturas ali, né, de vasos sanguíneos e de células sanguíneas ali naqueles ossos, mas essa descoberta que você está vendo aqui, né, ela é do Mark Armitage, que aparece no vídeo, que trouxe detalhes ainda mais específicos, né? Então, isso aí é a descoberta dele, certo? Eu já ouvi rumores que ele teria até sido demitido por conta dessa descoberta aí, né? Porque, segundo alguns ali colegas, ele estaria aí fortalecendo a visão religiosa, a visão criacionista, né? Mas isso aí é rumor, né? E o que nós temos aí dentro desse contexto aí, né? Dentro dessa descoberta dele, né? Nós temos elasticidade comprovada, né? Então, vídeos de microscopia mostram tecidos extraídos de chifres de Triceratops que recuperam a forma após serem esticados, algo que proteínas orgânicas não deveriam conseguir fazer após 65 milhões de anos. Então é aquilo que eu estou falando. Você preservar proteínas aí 65 milhões de anos aí é impossível, certo? Osteócitos e oxônios, Hermitage afirma ter isolado não apenas células ósseas, osteócitos, mas também o que parecem ser oxônios, nervos, né, ainda envoltos em mielina. Se confirmado, isto demonstra uma preservação impossível para escalas de tempo geológicas longas. Então, a única explicação que nós temos para isso que nós obtemos aí dessa descoberta é que esse fóssil aí, ele não tem milhões de anos, mas muito provavelmente alguns milhares de anos somente, né? Podendo ser encaixado aí com o dilúvio bíblico, podendo ser encaixado aí com aquilo que os criacionistas defendem, né? Que esses animais teriam sido criados aí juntamente com o homem, né? A presença ainda de carbono 14, né? Porque a gente sabe que o carbono 14 ele decai, ele se acaba praticamente, né? Então, investigadores como Vance Nelson e Brian Thomas realizaram testes de carbono 14 em vários ossos de dinossauro. Como o carbono 14 tem uma meia-vida curta, né? Cerca de 5.000 a 730 anos, ele deveria ser indetectável em qualquer coisa com mais de 50 mil anos. No entanto, os testes apresentaram datas entre 33 a 41 mil anos. Então, veja que carbono 14 ainda foi encontrado nesse fóssil aí que ele está mostrando aí, né? Essa pelezinha se esticando, como eu estou mostrando para vocês, certo? É claro que isso aí foi desmineralizado, né? Passou por um processo químico, mas mesmo assim não deveria estar conservado dessa maneira, dessa forma. Nós temos aqui os tecidos moles em osso de T-Rex, né? Que a Mary teria encontrado, né? Em 2004. Ela examinava em seu laboratório um osso de T-Rex retirado de um canyon em Montana. Ela ficou chocada ao descobrir um tecido macio e flexível dentro do osso. Análises posteriores revelaram que ele continha glóbulos vermelhos e a proteína hemoglobina, né? Então você está vendo aí, né? Dá para dizer que isso aí realmente contém isso que está escrito no texto. Essa proteína se deteriora muito rapidamente. Certamente, se os dinossauros morreram milhões de anos atrás, qualquer vestígio dessa proteína já teria desaparecido há muito tempo. Então, olha bem para essa imagem que você tem aqui, o negócio esticando. Ó. Isso aqui é um fóssil aí de 60 e poucos milhões de anos atrás. Como é que você tem isso aqui, né? Esse tipo de efeito aqui, né? Então é inexplicável isso não tem como ter 65 milhões de anos, né? Aqui nós temos mais alguns exemplos. Uma das várias descobertas de tecido mole da doutora Mary, após a dissolução dos minerais que o envolviam, aí nós temos a imagem A aqui, né? A seta aponta para um fragmento de tecido que ainda é elástico, né? Como estou apontando aqui para vocês, né? Ainda tá esticando aqui, né? Imagina aí você mordendo uma carne, né? E você tem aquele nervozinho que se estica ali. É basicamente o que nós estamos vendo aqui nessa figura A, né? Então, parte da aparência do tecido fresco em exposição, no caso o B aqui, né? Veja que está vermelhinho aqui, né? E o C, regiões do osso mostrando onde a estrutura fibrosa ainda está presente. Todas as três imagens são de um fóssil de dinossauro, supostamente com pelo menos 65 milhões de anos. Então, olha bem para essa imagem aí
tem como defender que esse negócio tem 65 milhões de anos. Então, mesmo que tenha passado por um processo químico de desmineralização, né? Mas não tem como, não dá para acreditar que isso aqui tem 65 milhões de anos, né? Nós não estamos falando de 65 mil anos, nós estamos falando de milhões de anos. Imagina aí o que é 1 milhão de anos, né? Não dá nem para gente imaginar um negócio desse, né? Você tem essa carnezinha vermelha aí, né? Bom, vamos prosseguir aqui, né? Então nós temos células sanguíneas de dinossauro preservada, né? Você está vendo aqui o desenho delas aqui, né? Redondos, minúsculos e com núcleo. Eles estavam espalhados pelo osso como glóbulos vermelhos em vasos sanguíneos. Segundo os cientistas, esses ossos têm 65 milhões de anos. Eu vou sempre frisar aqui, em contraste com as imagens para vocês, né? Mas as células sanguíneas em um osso de dinossauro de 65 milhões de anos não deveriam ter desaparecido há eras, né? Como as células sanguíneas poderiam sobreviver por tanto tempo? E aí você tem a referência aqui embaixo do que eu estou falando. Então olha aí que você está vendo aí essas células aparecendo, né? Bem parecido com outras imagens que a gente tem de microscopia aí. Nós temos hemoglobina parcialmente preservada em ossos de dinossauros, né? Então a hemoglobina parcialmente preservada em ossos de dinossauro desafia a escala de tempo de milhões de anos, porque as moléculas se decompõem muito rapidamente para sobreviverem por tanto tempo, né? Então vocês têm as fotos aí, as imagens dos artigos originais dos pesquisadores evolucionistas, certo? Nós temos também células ósseas, tecidos moles e vasos sanguíneos em fósseis, né? Então as células ósseas de dinossauro, descobertas pela doutora Mary, observe os núcleos e os prolongamentos característicos que se estendem de cada célula. Essas são extensões do citoplasma que contém proteínas e pelas quais os osteócitos se interligam dentro do osso, né? Então vocês podem observar aí na imagem que está aqui do lado. As estruturas ramificadas flexíveis no osso do T-Rex foram corretamente identificadas como vasos sanguíneos. Tecidos moles, como vasos sanguíneos, não deveriam estar presentes se os ossos tivessem 65 milhões de anos. Então, gente, nós estamos falando de um fóssil aí que tem 65 milhões de anos, que você pode encontrar ainda vasos sanguíneos aí com provavelmente vestígios de sangue dentro dele, né? Então é algo extremamente absurdo. Até agora existem mais de 58 descobertas de tecidos moles de dinossauros distribuídas em 30 periódicos científicos e a maioria delas data da última década. Então, nesses últimos anos, nós temos encontrado muitas dessas descobertas, não só isso aqui que eu estou mostrando para vocês, certo? Mas várias outras descobertas que têm favorecido aí aquilo que os criacionistas dizem, né? E afirmam que esses seres, eles não são tão antigos assim como os evolucionistas eles acreditam, né? Trata-se de um engano, né? Foi estabelecido aí vários postulados e pressupostos que eles não estão certos, né? Então, eu acho que brevemente a ciência ela vai começar a se corrigir no que diz respeito a isso aqui, certo? Daí nós temos fibra de colágeno aparecendo dentro, né? Vasos sanguíneos, microestruturas celulares, como vocês estão vendo aí, né? Então, proteínas de dinossauro e vasos sanguíneos. É muito interessante você imaginar que existe proteína aí que sobreviveu a 65 milhões de anos. Não dá para a gente imaginar isso, né? A presença de hemoglobina e as formas ainda reconhecíveis de glóbulos vermelhos. É claro que isso aqui não é necessariamente, tá, um glóbulo vermelho, não é o sangue do bicho aí, certo? Mas é bem parecido aí, né? A estrutura ainda preservada disso de uma maneira bem aparente, certo? Né? Você não podia pegar esse sangue aí, vamos fazer um dinossauro, né? Não dá, né? Porque esse DNA aí provavelmente já está todo quebrado, mas é muito interessante, né? A gente encontrar esse tipo de preservação. Isso mostra que esses bichos eles não são tão antigos. Músculo e sangue encontrados em um fóssil de 18 milhões de anos, né? Aqui nós já temos uma outra datação, mas 18 milhões de anos.
Uma salamandra, supostamente com 18 milhões de anos, é o fóssil mais recente a apresentar tecido mole, surpreendentemente bem preservado. Dessa vez, trata-se de tecido muscular e é considerado o exemplar mais preservado até o momento. Então, é muito interessante nós encontrarmos ainda músculos e sangue aí dentro de fósseis de 65 milhões de anos atrás, né? Aqui nós temos mais algumas imagens, né, dessas descobertas, e vocês podem pesquisar aí na internet que vocês vão encontrar aí os artigos da Mary, também do Mark, onde eles mostram essas evidências, né? Eles são evolucionistas, não criacionistas, mas nós que somos criacionistas, nós vemos isso como uma evidência de que esses animais, eles realmente são bem mais recentes e não teriam aí os milhões de anos. Mas nós não temos somente essa evidência que eu mostrei para vocês, tá? Eu vou mostrar mais algumas evidências interessantes aqui também nesse vídeo. Por exemplo, animais modernos são encontrados junto com dinossauros no registro fóssil. Você sabia disso, né? Aqui nós temos a declaração do Dr. Carl Werner, onde ele diz o seguinte: sempre que vir um T-Rex ou um Triceratops em uma exposição em um museu, também deveria ver patos, mergulhões, flamingos ou algumas dessas outras aves modernas que foram encontradas nas mesmas camadas rochosas que esses dinossauros. Então uma citação interessante que ele faz aí, né? Porque quando nós vamos nos museus ali, nós vemos os dinossauros sempre representados ali meio que separados. Mas você sabia que muitos animais modernos, vamos dizer assim, eu coloquei entre aspas, eles foram encontrados nas mesmas camadas ali que os dinossauros são encontrados, mas eles não são colocados no museu do lado dos dinossauros. E por que eles não fazem isso? Porque se eles fizerem isso, né? E se você chegar ali dentro do museu, ali você vê ali uma tartaruga, se você vê ali um tipo de mamífero do lado de um dinossauro ali, né? Se você vê flamingos, como ele cita aqui, né? Se você vê patos, mergulhões do lado de um dinossauro, meio que vai quebrar aquela ideia dos milhões de anos, né? Então é por isso que eles montam um negócio todo diferenciado e os dinossauros ficam meio que separados ali. Mas a grande realidade é que muitos animais, entre aspas, modernos, e eu vou explicar para você porque que eu estou colocando entre aspas, eles também vão aparecer ali dentro das mesmas camadas que os dinossauros eles aparecem, certo? Mas o mais interessante para a evolução é mostrar os dinossauros sozinhos ali, porque assim fortalece a ideia dos milhões e milhões de anos. Então é tudo planejado, tá bom? Mas vamos prosseguir aqui, você vai entender aí. Eu coloquei o meu gatinho de óculos aí para você ter uma ideia do que é um animal moderno. Então, animais modernos são encontrados junto com dinossauros no registro fóssil. Muitos animais modernos que os evolucionistas acreditam ter evoluído milhões e milhões de anos depois, foram encontrados enterrados na mesma camada rochosa que os dinossauros. Encontrar criaturas avançadas como um ornitorrinco ou mamíferos semelhantes a castores preservados com os dinossauros apresenta dificuldades para a teoria da evolução, mas está em uma completa harmonia com o relato da criação no Gênesis. Então, isso fortalece aí o nosso lado, né? Aquilo que nós, que somos criacionistas, defendemos, que os dinossauros, eles não só foram criados ali junto com os animais ali nos 6 dias de criação, como eles conviveram com o homem, com os animais, e eles são encontrados no registro fóssil junto desses animais também, né? Entrevistei, aqui no caso é a declaração do Dr. Carl Werner, né? Entrevistei um cientista do Museu de Paleontologia de Berkeley, que falou sobre um fóssil de papagaio que eles encontraram em camadas do Cretáceo, rocha de dinossauro, né? Mas o fóssil de papagaio não estava em exposição no museu, né? Então eles retiraram ali e colocaram só o papagaio, e colocaram só o dinossauro, porque o papagaio não interessava. Então o Dr. Carl aqui, ele fez várias entrevistas, né? Ele escreveu vários livros sobre o assunto, né? E ele tem uma coletânea de livros onde ele fala, onde ele mostra ali fósseis modernos ali, de animais modernos, que são encontrados ali, né, dentro da mesma camada ali em que os dinossauros estão. E ele entrevistou vários paleontólogos e vários cientistas que falaram para ele sobre isso, né? Cada vez mais animais e plantas modernos estão sendo encontrados em rochas onde, de acordo com a visão evolucionista, não deveriam estar. Então, a situação ela tem mudado bastante, né? Porque nós temos milhares e milhares de fósseis, né,
E muitos fósseis que nós não tínhamos antes, nós temos agora e que estão mudando meio que esses paradigmas, né? Mas só para exemplificar para você, aqui nós temos formas de vida ou espécies muito semelhantes encontradas com os dinossauros. Então, tudo o que você está vendo aqui do lado conviveu com os dinossauros, né? Mas você não vai ver isso aí nos museus, né? Porque eles têm que manter a ideia aí dos milhões e milhões de anos. Paleontólogos encontraram 432 espécies de mamíferos nas camadas de dinossauros, quase tantas quanto o número de espécies de dinossauros. Muitas espécies de aves modernas também foram descobertas enterradas com restos de dinossauros: papagaios, corujas, pinguins, patos, mergulhões, albatrozes, cormorões, maçaricos, alfaiates e etc. Tem muito bicho aí que eu nunca nem ouvi falar. E aqui está a referência. Então, se você visse isso aqui junto com os dinossauros, você iria entender que os dinossauros, eles são modernos, né? Eles viveram junto com esses animais. É claro que esses animais possuem algum tipo de especiação, alguma variação aí, mas não necessariamente uma evolução, certo? Eles são bem parecidos ainda com o que eles eram, certo? Vou mostrar alguns exemplos para que vocês possam entender, né? Como os animais que são encontrados no registro fóssil, eles são semelhantes, basicamente iguais aos animais que nós temos hoje, encontramos hoje na natureza, né? Aqui nós temos um Nautilus, né, atual, comparado com um de 167 milhões de anos atrás, né? Aqui nós temos um fóssil de um arenque com mais de 65 milhões de anos, que é semelhante a um exemplar vivo, né? Então aqui você tem o fóssil e aqui você tem o exemplar vivo. Você consegue ver alguma diferença, né? Então, onde é que está a evolução nesses bichos aí, né? E a grande realidade é que quando nós olhamos no registro fóssil, nós não encontramos evidência de evolução. Muito pelo contrário, nós encontramos vários seres, né, tal como nós encontramos hoje, também registrados no registro fóssil, né? Um fóssil de uma arraia da era dos dinossauros, né, é quase idêntico a uma arraia viola moderna. Então você está vendo ela aqui, você está vendo ela aqui, né, no fóssil. Então é basicamente a mesma coisa, né? Aí muitos evolucionistas vão dizer assim: mas é claro, existem muitos animais que não evoluíram. Mas quando a gente pede os fósseis transicionais, né, isso é um grande problema para a evolução. Nós não encontramos, né? Muito pelo contrário, o que nós defendemos como criacionistas é que aquilo que os evolucionistas apresentam como fósseis transicionais é na realidade outro animal, e existem várias desordens, né, na apresentação desses fósseis, mas isso aí é conteúdo para um outro vídeo. Mas vamos prosseguir, né? Nós temos aqui um caranguejo ferradura de 445 milhões de anos, que não é diferente dos espécimes vivos hoje. Ele possuía as mesmas características e equipamentos complexos que os atuais, né? Então você está vendo evolução nesse bicho aí, você está vendo o registro de um bicho como ele é, né? Note a semelhança entre o fóssil de ginkgo, né, de 170 milhões de anos, e as folhas da planta viva, né? Então aqui nós temos a planta viva e aqui nós temos o fóssil dela, né? Então nós temos 170 milhões de anos aí de intervalo desse que está fossilizado para esse que foi fotografado vivo. Então nós não vemos aí diferença, né? Nós temos, por exemplo, aqui esse peixe aqui, um peixe fóssil do período Cretáceo, né, de 146 milhões de anos, né, mais ou menos 65, né, tem uma divergência aí, é muito semelhante ao peixe relógio, né? Então nós temos aqui os dois aqui comparados. Nós temos aqui uma estrela do mar de 490 milhões de anos, que é muito semelhante a uma estrela do mar aí viva, né? E nós temos aqui um roedor, né, de quase 1 metro de comprimento, né? Esse é da mina de Messel, né, que se parece com um esquilo moderno, né? Então, olha só, esse bichinho aqui, né, que está fossilizado, ele vai se parecer aí com um esquilo moderno. Os evolucionistas acreditam que ele desenvolveu, por convergência evolutiva, as mesmas características de um esquilo, mas o consideram fora da linhagem dos esquilos, né? Então, é assim, o bicho tem rabo de esquilo, tem dente de esquilo, tem pata de esquilo, mas ele não pode ser um esquilo, porque se ele for um esquilo e o esquilo é moderno, então isso invalida a ideia dos dinossauros. Então, vamos criar um nome diferente para ele, porque é basicamente isso que eles vão fazer. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar um ossinho lá no ouvido, um ossinho ali na coluna, alguma coisa que seja diferente ali, e vamos usar isso como base aí. Mas
parece um esquilo, né? E provavelmente é bem semelhante. Assim como outras tartarugas fossilizadas no Poço de Messel, esse par de tartarugas se assemelha às tartarugas modernas. Também como as outras tartarugas no cemitério de fósseis, elas parecem ter sido soterradas repentinamente enquanto estavam em processo de reprodução, seguindo os padrões da sua espécie. Então, quando você olha para essa tartaruga aqui, né, você vê tartarugas bem semelhantes às modernas. É claro que existe uma certa especiação, existe uma certa modificação e adaptação. Nós que somos criacionistas defendemos isso, né? Nós já falei até em outros vídeos aqui que os animais, os tipos, né? Porque nós consideramos aí o tipo Baramin ali de animais ali que Noé levou na arca, eles não eram exatamente iguais aos animais que nós temos hoje, né? Houve uma especiação ali, eles ativaram ali uma característica ali, certo? Que fez com que eles mudassem um pouco. Então, por exemplo, se você vai morar em um lugar muito quente, né, a tendência é que a sua pele ela vá ficando mais escura, e se você ficar ali naquele lugar, né, você vai se adaptar ali, os seus filhos, os seus netos, né, você vai sofrer ali uma espécie de modificação. Mas isso não vai transformar ali os seus descendentes em pássaros, por exemplo, né? Então, cachorro só gera cachorro, embora vários tipos de cachorros são diferentes, patos também, aves, enfim. Você entendeu o que eu quero dizer aqui, né? Nós temos também esse outro fóssil, né? As cores vibrantes desse fóssil de besouro veado da pedreira de Messel ainda são visíveis. Sua preservação provavelmente é associada a um soterramento repentino. Então, eu estou mostrando para você aqui que os fósseis antigos, também os fósseis, eles não só são encontrados aí animais modernos aí dentro do registro fóssil, né? Como mesmo que nós temos hoje de animais, eles não sofreu muita modificação, né? Nós encontramos basicamente os mesmos animais. É claro que nós vamos encontrar animais que nós não temos, porque se nós voltarmos 400 anos atrás, nós temos animais que já se extinguiram também, né? Mas isso não quer dizer que esses animais têm milhões e milhões de anos. Por exemplo, essa barata, né? Que ela sobrevive aí, as baratas sobrevivem a tudo. Essa barata tinha cerca de 5 centímetros de comprimento. Uma grande variedade de insetos está bem preservada no Poço de Messel, embora as baratas estejam entre os menos comuns. Então, olha para essa barata aí, ela não é diferente daquela que aparece aí na sua cozinha à noite, né? Enfim, né? Nós temos também o selacanto, né, indonésio, esse peixe que se julgava por muito tempo que estava extinto, né, e foi encontrado, né? Então o selacanto indonésio, considerado extinto há 70 milhões de anos, é fotografado na Indonésia. Quem sabe algum dia aí a gente não encontre um dinossauro, né? Nós temos aí o caso do dragão de Komodo, que não é necessariamente um dinossauro, mas ele foi encontrado recentemente, né? Que é um animal que, se você olhar, você associa ali a um dinossauro, mas as pessoas não sabiam que ele existia até alguns anos atrás. Então, recentemente, este fóssil vivo foi fotografado em águas indonésias pela primeira vez em 1997. O biólogo marinho Mark Ederman caminhava por um mercado ao ar livre no norte de Sulawesi, Indonésia, quando avistou um selacanto em exposição. Um ano depois, outro foi capturado em águas indonésias. Então, aqui você está vendo a representação do fóssil do bicho, e aqui você está vendo a foto do bicho aí atualmente, né? Então, muitos diziam que esse animal aí ele estava extinto, né? E ele foi encontrado nadando bonitinho ali nas águas na Indonésia. Nós temos aqui um exemplo que vai exemplificar bem o que eu quero dizer sobre animais modernos, né, dentro do registro fóssil, né, que os evolucionistas eles não querem admitir, né, que esses não são animais modernos, porque se forem animais modernos, então esses animais conviveram com os dinossauros, então meio que quebra aquela ideia de milhões de anos. Então eu tenho aqui a minha legenda: conviveu com os dinossauros, tem bico de pato, pés de pato, penas de pato, faz quack, mas não é pato, né? Então você está vendo esse bichinho aqui? Isso aqui não é um pato, certo? Segundo os evolucionistas, né? Embora o vegavis se pareça muito com o pato e vivesse de forma semelhante, mergulhando e nadando no que é hoje a Antártida, ele pertence à linhagem Anseriformes. Os patos, gansos e cisnes modernos pertencem à família Anatidae.
olha só que interessante, né? Os evolucionistas, eles têm essa mania, né? Eles colocam vários nomes diferentes aí, meio que para justificar as ideias evolucionistas, né? Por isso que hoje nós temos muitos dinossauros que na realidade é o mesmo dinossauro, mas eles precisam encontrar ali alguma coisa para justificar ali um determinado estudo, uma determinada visão, e eles colocam um nome diferente. E foi o que aconteceu com esse patinho aqui, que é praticamente um pato moderno. Imagina aí que você está andando lá na pré-história, né? Vou colocar assim de uma maneira grosseira, e você está morrendo de fome, né? E você encontra um laguinho cheio desses bichinhos aí, fazendo quack, que você pensaria que isso aí é o quê, né? Isso aí ia dar um pato com laranja, um guisado de pato muito gostoso, e certamente teria o mesmo gosto. Então, o Vegávis viveu no final do período Cretáceo, cerca de 66 a 68 milhões de anos atrás, situando-se na base da árvore genealógica. Ele é considerado um táxon irmão, ou seja, ele não é um pato, certo? Ou um parente muito próximo do ancestral comum de patos e galinhas, mas não é um pato real, certo? Mesmo que ele faça quack, mesmo que ele voe, mesmo que ele tenha pé de pato, bico de pato, ele não pode ser um pato, porque animais modernos, eles não podem aparecer ali junto com os dinossauros, né? Aqui nós temos uma edição de maio de 2018 da National Geographic, que retrata Dromaeosaurus perseguindo essas aves, né? Então, o Vegávis e Ai, que se pareciam muito com um pato moderno. Se parecia muito com um pato moderno, embora fizesse quack, não era um pato. Aqui nós temos um outro exemplo interessante também, né? Um fóssil de mamífero com dinossauros no estômago, né? Então, por que eu estou mostrando isso aqui também, né? Porque, segundo os evolucionistas, né, a evolução dos mamíferos, a predominância dos mamíferos, ela vai vir bem depois ali dos dinossauros, né? Não dá para a gente juntar todos esses animais que eu estou mostrando para você aqui em um mesmo período, em uma mesma salada de tempo ali, porque senão quebraria todas as teorias ali e postulados e pressupostos científicos, certo? Então eles dizem que ali você tinha mamíferos pequenos ali, né? Mas enfim, nós temos aqui em 2005, pesquisadores na China identificaram um pequeno dinossauro, né, conhecido como Psittacosaurus, na região estomacal de um mamífero peludo fossilizado que lembrava um diabo da Tasmânia, né? Então o bicho parecia um diabo da Tasmânia, mas esse tipo de bicho não poderia estar junto ali com os dinossauros e muito menos comendo dinossauros, né? Predando dinossauros. A descoberta de um mamífero predador tão avançado foi uma surpresa para esses pesquisadores. Os evolucionistas sustentavam há muito tempo que os únicos mamíferos vivos na época dos dinossauros eram muito pequenos, como o suposto ancestral humano que se assemelhava a um esquilo, né? Então, se você não sabe, você tinha um ancestral, né, que se assemelhava a um esquilo, né? Por isso que, se você sentir um desejo aí no Natal de comer nozes, é justificável aí, porque a memória celular aí está voltando à tona, né? Então aqui está a referência de onde eu tirei isso. Mas então é muito interessante, né? Então quando a gente olha para aquilo que o evolucionismo ele vai defender, né? Nós enxergamos essa confusão, e é por isso que nós defendemos, né, que esses animais eles se encaixam perfeitamente com aquilo que nós temos ali no livro de Gênesis, né, que foram criados nos 6 dias, que conviveram com o homem, né, e assim sucessivamente, né? E para nós terminarmos esse vídeo, eu quero desmistificar ainda a ideia de que a fossilização ela precisaria de milhares e até milhões de anos para acontecer, né? Porque muitas pessoas elas não entendem quando nós estamos falando de que esses fósseis, né, que nós encontramos hoje, eles são produto de um dilúvio, né? Porque eles pensam, segundo aquilo que os evolucionistas falam, que os fósseis eles precisariam de milhares de anos, de milhões até, para se fossilizarem, né? Então eles dizem, mas como seria isso possível, né? Se o dilúvio ele aconteceu há aproximadamente 4.300 anos atrás, né? Então não daria tempo para esses fósseis se formarem, né? Mas será que não daria tempo, né? Eu vou te mostrar aqui, exemplificando com esse chapéu e esse pé fossilizados dentro de uma bota. Isso aí que você está vendo é praticamente um fóssil de um chapéu e de um pé humano dentro de uma bota, né? Então a bota com sola de borracha, contendo a perna petrificada
momificada de um vaqueiro humano, com osso e tudo, foi encontrada no leito seco de um riacho perto da cidade de Iraan, no oeste do Texas, por volta de 1980, pelo Sr. Jerry Stone, um funcionário da companhia petrolífera Corvette, né? A bota foi feita à mão pela empresa ML Lade de São Ângelo, né, no Texas, que começou a fabricar botas em 1936. Garland Lade, sobrinho do fundador, cresceu no ramo de botas e agora administra a Bloodstone em Garland, Texas, né? Ele reconheceu o padrão de costura número 10 usado pela empresa de seu tio, onde trabalhou por muitos anos. O Sr. Lade acredita que a bota foi feita no início da década de 1950. Então esse vaqueiro aí certamente não tem milhões de anos, né? Mas o pé dele está fossilizado aí, o chapéu também, não sei se dele, mas também está fossilizado. E aqui nós temos mais algum detalhe aqui interessante, né? Você pode observar aqui, né, o osso aqui, né? Então, a mineralização acontecendo no osso, né? Com isso, podemos demonstrar que alguns materiais fossilizam mais facilmente do que outros. Os ossos da parte da perna e do pé dentro da bota foram revelados por uma série complexa de tomografias computadorizadas realizadas no Harris Methodist Hospital em Bedford, Texas, em 24 de julho de 1997. A técnica em radiologia responsável pelo exame foi Evelyn Americus, né, AART, um conjunto completo dessas tomografias permanece junto com a bota no Creation Evidence Museu em Glen Rose, no Texas. Então, está aí todo o histórico dessa descoberta, né, com radiografias mostrando que isso aí é realmente uma fossilização. Mas é claro que muitos evolucionistas vão dizer que isso é fraude, que isso e que aquilo, né, porque vão se opor aí a qualquer coisa que destrua o argumento deles de milhões e milhões de anos. Mas aí você está vendo um fóssil de um pé humano, né, dentro de uma bota, né, comprovando que a fossilização rápida é possível. Nós temos mais alguns exemplos aqui já para mim terminando esse vídeo, né? Esse cabo de madeira que está parcialmente carbonizado com inclusões cristalinas de quartzo e calcita. Testes realizados no laboratório de Bethel documentam a metalurgia incomum do martelo, né? 96% de ferro, 2,6% de cloro, 0,74% de enxofre, sem carbono. O teste de densidade indica uma fundição de qualidade excepcional. Então isso que você está vendo aí é um martelo que está fossilizado. Olha mais o detalhe interessante aqui, né? O penhasco onde o martelo foi encontrado faz parte do Planalto de Edwards, do Cretáceo Inferior. Então ele não deveria estar ali, certo? Que segundo os evolucionistas se formou há 140 milhões de anos atrás, quando os dinossauros habitavam a Terra, claro. A coexistência de humanos e dinossauros destruiria a teoria da evolução. Então, talvez o martelo tenha sido feito por dinossauros. Então, olha só, esse martelo ele não só está fossilizado ali, como ele está em uma rocha de 140 milhões de anos. Então, muitas vezes os dinossauros eles são datados ali, né, por conta do local onde eles são encontrados, da camada onde eles são encontrados, da rocha ali onde eles são encontrados, certo? Então nós não datamos dinossauros aí pelo carbono 14, né? Mas esse martelo aqui, nós sabemos que ele não tem 140 milhões de anos, né? Então há algo errado com a datação, né? Isso nos mostra que muito disso que os evolucionistas defendem como sendo verdade absoluta, na realidade provavelmente é um grande equívoco. A rocha circundante contém fósseis do Cretáceo Inferior. Trata-se de um nódulo de arenito concrecionário proveniente do penhasco próximo, composto por outros nódulos de arenito concrecionário. Então, você tem fósseis ali também, né? Então, é muito difícil de explicar aí essa evidência, né?
Vamos prosseguir aí ainda para a gente falar sobre fossilização. Nós temos aqui, por exemplo, estalagmites e estalactites, né, que são formados ali em cavernas, se formando rapidamente e não em milhares de anos, né? Então, quando você vai ali naquelas expedições em cavernas, né, você tem aquelas estalactites ali, estalagmites ali, né, que as pessoas dizem, isso se formou milhares e milhares de anos, né, por conta do gotejamento, por conta de vários outros acontecimentos ali, mas nós temos exemplos disso em edifícios, né, dessas mesmas estruturas se formando e não precisaram de milhares e milhares de anos, né, a não ser que esse prédio ele tenha ali milhares e milhares de anos, né. O Memorial George Rogers Clark, construído às margens do rio Wabash, né, em Vincennes, em Indiana, né, você tem aí isso se formando aí, né, por conta aí, eu acredito, dessa mineralização em comum no lugar, né, estalagmites, né, estalactites, 5 colunas de 3,5 metros encontradas no porão em um edifício de 40 anos de idade, né? Então, olha só, esse edifício só tem 40 anos de idade e você já tem essa formação rochosa. Aqui você tem um morcego preso por estalactite que se formou sobre ele antes que se decompusesse. Quanto tempo isso levou, né? Então, imagina aí que o bichinho morreu, nem deu tempo dele se decompor, mas essa estalactite aqui, ela se formou aí através dele, né? Nós temos espeleotemas em mina subterrânea, em um túnel artificial, né, em Queensland, na Austrália, né? Você já tem isso aí se formando. Então, muito disso que nós vemos na natureza aí, né, que vai causar fossilização, que a ciência defende aí também milhões, milhares de anos, não é real quando nós observamos, né, vários outros lugares do mundo. As camadas geológicas, né, já falei disso aqui para vocês, vou deixar o vídeo aí nos cards, elas não condizem com aquilo que os evolucionistas também defendem, né? E aqui nós temos várias evidências também interessantes, né? Dinossauros supostamente que viveram há pelo menos 60 milhões de anos não deveriam apresentar datas de milhares de anos, correto? Rochas que se sabe terem se formado em tempos históricos não deveriam apresentar datas de milhões de anos, né? Porque as rochas são usadas para datar dinossauros, né? Então aqui nós temos um osso ilho, né, de um Acrocatosaurus datado por radiocarbono com 19 mil anos de idade, né? Então seria totalmente contrário à evolução nós dizermos aí que esse animal viveu há 19 mil anos, que há 19 mil anos esse animal estaria andando sobre a Terra. No entanto, o teste aqui de carbono datou ele em 19 mil anos. Então, como explicar isso, né? Nós temos madeira incrustada em calcário de 110 milhões de anos, né? Madeira ainda incrustada em um calcário de 110 milhões de anos, datada por radiocarbono em 890 anos, né? Então, a pedra onde ela está incrustada, segundo as datações aí dos cientistas, ela tem 110 milhões de anos. Mas a madeira que está incrustada na pedra, ela tem 890 anos. Então, como explicar isso aí, né? Como é que enfiaram a madeira ali na pedra? Não tem como explicar isso, né? Nós temos pedaços carbonizados incrustados aí em calcário de 110 milhões de anos, né, datado por radiocarbono com 12,900 mil anos aí. Então, como explicar isso também, né? Pedaços de carbonizados aí em uma rocha que tem 110 milhões de anos. Então, tem muitas coisas assim inexplicáveis quando a gente vai avaliar aquilo que nós encontramos tanto no registro fóssil, como nas camadas geológicas, né, como nos fósseis, né, no geral, né, que a ciência tenta colocar aí espaços de milhões e milhões de anos, mas as explicações que esses cientistas dão, elas não encaixam, tá certo? Então, não somente aí os tecidos moles, como os animais modernos juntos com os animais antigos, né? Como também essas incongruências, essas coisas que não batem com tudo aquilo que eles mesmos defendem aí, né? Como verdades científicas, né? Precisam ser explicadas, né? Então nós vemos tudo isso como evidência de que os dinossauros eles conviveram com o homem, né? Que eles foram criados há 6 mil anos atrás mais ou menos, né? Que eles enfrentaram ali o dilúvio, permaneceram vivos aí em vários momentos ali da história, como eu falei nos vídeos anteriores, né? E
por mais que você diga, mas isso é muito estranho, isso não parece verdade, olhe esse vídeo de um ponto de vista crítico, né? No mínimo, as coisas que eu mostrei para você aí nesse vídeo devem ter despertado aí na sua mente aí, né, algumas dúvidas, né, algumas perguntas, né? Então, que se isso aconteceu, né, se você passou aí a ver aí a evolução de um ponto de vista mais crítico, isso já é importante para mim. Enquanto isso, nós vamos terminar aí o nosso vídeo vendo aí os tecidos aí retirados de dinossauros de milhões e milhões de anos. Então, o que você achou desse vídeo? Você acha que isso é loucura? Ou você acha que o que eu estou falando realmente faz sentido? Você gostou desse vídeo? Deixa seu comentário aqui embaixo, critica aí o que você ouviu nesse vídeo, acrescenta também, é importante que você comente, compartilhe esse vídeo aí com seus irmãos na fé, certo? Nosso objetivo é mostrar que o criacionismo, ele realmente é coerente, né? Não é somente aquilo que nós cremos, mas porque cremos, certo? E eu quero que você comente aí, que você curta para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Então, eu te vejo no próximo vídeo e a graça e a paz de Cristo.